E vamos lá, então muita gente já questiona, que eu acho que todos os médicos e clínicos e todos da área de saúde questionam o que seriam os tipos de antistamínicos, os famosos antistamínicos de primeira geração e os antistamínicos de segunda geração. Tenta aí diferenciar, Julinho, para quem nos escuta, quais as características do de primeiro e a gente entra em seguida com as do de segunda geração. Tá. Os antistamínicos de primeira geração, que são aqueles considerados antistamínicos sedativos, né, sedantes, que ultrapassam a barreira hematoencefálica, eles fazem isso exatamente por serem lipofílicos, né? Então, eles acabam atravessando essa barreira hematoencefálica e tem mais eventos adversos como sedação, hipotensão postural, retenção urinária, né? Então, tudo isso a gente tem que saber durante a escolha desses antihistamínicos, mas eles têm sua aplicabilidade na prática clínica, né? Até porque muitas vezes o objetivo da gente é realmente sedar aquele paciente para que ele possa dormir, ter um certo conforto aí nessa fase aguda da doença, né? Já os antihistamínicos de segunda geração, eles são, ao contrário dos de primeira geração, lipofóbicos. Então, eles não conseguem ultrapassar tão bem essa barreira encefálica. Na verdade, a grande maioria deles não consegue ultrapassar, né, essa barreira hematoencefálica e, por isso, eles têm muito menos efeitos adversos, sobretudo relacionados à sedação. Então, são aqueles antihistamínicos que a gente não cede o paciente, né, que o paciente toma e não vai ter aquele efeito de sonolência, de tantos efeitos adversos quanto o primeiro, de primeira geração. Isso é uma coisa curiosa que talvez alguns não saibam. Todo mundo sabe que o sedante é o de primeira geração, também denominados clássicos, antistamínicos clássicos, e temos os de segunda geração ou não sedantes. E aí, uma das características que você já pontuou é que os de primeira geração são mais lipossolúveis, então ele tem uma avidez maior para o tecido gorduroso, como acontece no tecido neural, enquanto os de segunda geração não têm essa afinidade. Além disso, a maioria das moléculas dos de segunda geração tem um peso molecular maior, então tem uma dificuldade de transpor a barreira hematoencefálica, e ainda a maioria deles também participa de uma bomba de efluxo de uma glicoproteína que, eventualmente, algumas moléculas que passam, elas são ativamente jogadas para fora da barreira hematoencefálica. Então, são esses três mecanismos que acabam fazendo com que os de segunda geração não tenham um efeito sedativo, só para vocês entenderem o porquê. Tá? Então, além disso, tem uma diferença de posologia também. Na grande maioria das vezes, as drogas de primeira geração têm uma posologia pior, digamos assim, tem uma necessidade de 3 a 4 doses diárias, enquanto os de segunda geração, em geral, 1 a 2 tomadas ao dia é suficiente, né? Como você falou, os de primeira geração têm também uma avidez para outros receptores, né? Com relação a receptores relacionados adrenérgicos, serotoninérgicos, então eles acabam influenciando, além da sedação, podem dar hiperatividade, alterar sono. Tem paciente que toma antistamínico, além de ficar meio zoró, né, irritado, sonolento, parece não descansar bem, tem mais pesadelo, isso é bem estabelecido com os de primeira geração também. Tem uma toxicidade muito maior por essas outras ações nos demais receptores e pode, inclusive, trazer uma dose letal se for tomada numa dose inadvertida ou exageradamente alta. De forma geral, os de segunda geração são mais seguros, não tem esse risco de dose tão elevada. Claro que ninguém vai prescrever uma dose maluca, mas são muito mais seguros e a gente prescreve, inclusive, em criança com muita tranquilidade. Então, de forma geral, a gente tem essas duas classificações que a gente precisa saber, né? A gente tem inúmeras drogas, né, Julinho? A quem está nos acompanhando aí no YouTube, a gente deixou uma tabela com absorção, dose, metabolismo dos antistamínicos. Só para citar os mais clássicos, pelo menos do nosso uso, né, Júlia? A gente tem a desclofeniramina, hidroxizina, difenidramina, doxepina, que seriam os de primeira geração. E tem vários de segunda, mas coisas bem comuns. Loratadina, hebastina, fexofenadina, desloratadina, rupatadina, bilastina, tudo também de segunda geração. Claro, cada um tem uma peculiaridade, né, de absorção ou de metabolização, mas a gente vai dar umas dicas aqui mais práticas para vocês, na prática de uma anamnese que vocês venham a fazer quando vai precisar indicar um antistamínico por uso mais prolongado, que a gente quer trazer aqui para vocês uma coisa mais prática, né?